Olá, seja bem-vindo para essa série Princípio Inteligente das Plantas. Hoje, na lição 113 dessa série, eu falarei um pouco de algo que está nesse livro Evolução em Dois Mundos, editado pela Federação Espírita Brasileira. É um livro psicografado do Chico Xavier com o Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos. Vou pegar só um trecho para ler, é só um trecho, não é o capítulo todo. Ele fala sobre, vai falar nesse capítulo, ele vai falar sobre a alimentação dos desencarnados. No caso, eu estou pegando a alimentação nas plantas, porque nós estamos falando da planta, então eu estou dizendo o seguinte: a planta que se alimenta, ninguém tem dúvida, todo ser vivente tem que se alimentar, senão ele não vai ter o corpo, seja o homem, seja o animal, seja a planta, a bactéria, fungos, vírus, precisa da alimentação. E até é estudado a alimentação desses seres, por exemplo, das plantas, ele estuda a alimentação. E às vezes nós sabemos no homem e no animal que a alimentação ela pode causar grandes transtornos. Nós sabemos quanto o homem, problema de pressão, de colesterol, triglicérides, diabetes, problema de fígado, de rins, uma série de coisas que a causa está na alimentação. Às vezes uma pessoa, por exemplo, obesa, se ele faz uma dieta equilibrada e se equilibra, muitas vezes ele melhora o diabetes, o colesterol, o triglicérides, ele melhora, às vezes, só com alimentação, sem tomar remédio nenhum. E as plantas é a mesma coisa, ela causa transtornos. Por isso que há estudos disso e, às vezes, as indústrias colocam às vezes fertilizante demais, ou por interesse ou por ignorância de alguém, faz isso, e às vezes causa transtorno não só na planta, e causa transtorno na terra. Depois nós vamos falar um capítulo que é o transtorno da terra, porque terra doente vai produzir planta doente vai produzir animal doente e homem doente. Tem uma repercussão, porque a alimentação nossa vai ter repercussão, e a planta tem um poder muito importante nesse processo de alimentação. Mas a alimentação que eu vou falar é a alimentação da planta quando já está do outro lado. Eu não estou falando da planta aqui, o corpo e o físico dela. Eu estou falando da planta no mundo desencarnado, que os espíritos trouxeram isso. Então o André Luiz, nessa obra, Evolução em Dois Mundos, ele começa dizendo isto na página 170 dessa edição aqui, que é o capítulo que ele fala da alimentação dos desencarnados. Ele começa falando um pouco, assim, que eu vou pegar um trecho, da parte ainda física. Ele diz assim: o alimento comum ao corpo carnal, você pode ver aí o corpo da planta, no caso, porque eu estou fazendo uma analogia com as plantas, experimenta de início a digestão, pela qual os elementos coloidais indifusíveis se transubstanciam em elementos cristalóides difusíveis, convertendo-se ainda em matéria complexa, em matérias mais simples. Ele pega, é assim que a digestão vai ser, o metabolismo vai pegando a matéria complexa e vai transformando nela cada vez mais simples. Porque ela é mais simples para ser mais simples, acessível à absorção, o que se sucede à circulação dos valores nutrientes, suscetível de aproveitamentos pelos tecidos, seja em regime de aplicação imediata, seja no de reserva. Às vezes ele não precisa usar imediatamente, às vezes tem que usar como reserva, destinando-se os resíduos à expulsão natural. Vai ser eliminada através de vários caminhos de eliminação que pode o alimento ter.
A urina, as fezes, a transpiração e assim por diante. Aí ele ainda continua. A ciência terrena, ao que ele diz, a ciência terrena, não desconhece que o metabolismo guarda a tendência de manter-se em estabilidade constante. Ele mantém uma estabilidade constante. Tanto assim que, reconhecidamente, a dispensa de oxigênio e o teor de glicemia em jejum revela quase nenhuma diferença de dia para dia. Ele mantém, porque o sujeito mantém aquele equilíbrio. Então, como ele está dizendo, a glicemia em jejum, ela é quase a mesma num sujeito que está equilibrado. Não tem muita diferença. Agora ele vai entrar no lado espiritual. Aí ele vai falando, o André Luiz. O André Luiz eu cito porque tem o cara de ciência que diz, mas o André Luiz dá informações mediúnicas que ainda o mundo da ciência, os cientistas não estudam ainda a ciência, porque tem cientista que tem vergonha de falar da palavra de Deus, com medo do julgamento dos outros, até isso existe. Mas ele normalmente ele traz informações que hoje as ciências estão confirmando. Esse trabalho mesmo aqui tem mais foi do ano de 58, 1958. Olha quantos anos já faz, mais de 60 anos esse trabalho. Ele diz assim, é que do corpo espiritual, aí a planta já não tem o corpo físico dela aqui, mas tem o perispírito, tem um corpo psicossomático, que a gente chama de perispírito, o espiritismo usa esse termo, perispírito. Então, esse do corpo perispiritual dela, do corpo psicossomático da planta, é que o corpo espiritual, o perispírito, comandando o corpo físico, que é o corpo espiritual que comanda o corpo físico, sana espontaneamente, quando harmonizada em suas próprias funções, todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, presidindo as reações do campo nutritivo comum. Ele está dizendo que o equilíbrio, o comando vem de lá, vem do perispírito, não está aqui no corpo. Por isso que essa compreensão das plantas é como se dissesse, olha, nós estamos abrindo uma brecha para uma nova compreensão da fisiologia das plantas. Porque a fisiologia das plantas não olha como o corpo perispiritual, como o corpo comandante do corpo físico. Ela não olha. Ela não trabalha com essas teses. Não trabalha que as informações vêm do perispírito, vêm do corpo mental, vêm lá do princípio inteligente. Ela não trabalha com essa informação. Ela colhe tudo como se fosse só do corpo. Por isso que ainda há uma lacuna imensa a ser preenchida. Não ignoramos desse modo que desde a experiência carnal o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de forças nos variados departamentos orgânicos. Ele já começa a chamar a atenção do alimento feito pela respiração. O volume de alimento feito pela respiração, que é muito importante a respiração, não só para o corpo físico, imagine para o corpo perispiritual. Abandonando, ele está dizendo agora, vai chamar a atenção direto, abandonando o envoltório físico, ou seja, morreu, desencarnou, está voltando lá para o estado que era inicial, abandonando o envoltório físico. Na desencarnação, a planta também faz o mesmo processo, desencarna, ou seja, o princípio inteligente dela vai continuar. Ou seja, como alguns falam, a consciência dela continua. O espírito não morre,
Não morre no homem, não morre no animal, não morre na planta, não morre na bactéria, não morre nenhum ser vivente. Quem faz a evolução é o princípio inteligente. Precisa ser discutido melhor isso. Então, abandonando o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém o espírito a necessidade inquietante de prosseguir até lá do mundo biológico de que lhe é familiar. E quando nos supera no preço do próprio esforço, no alto reajustamento, provoca os fenômenos de simbiose psíquica que leva a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove obsessão espetacular. Ele está dizendo que, às vezes, passa para o outro lado e, às vezes, não tem condição, precisa ficar ainda no ambiente que estava vivendo. Ele ainda precisa disso. Numa floresta imensa, é fácil isso acontecer para a planta, mas tem lugares que é mais difícil. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos por agente de bondade divina aos centros de educação no plano espiritual. Então, por bondade divina, tem mensageiros que cuidam dos homens quando passa para o outro lado. Tem mensageiros que cuidam de animais. Tem mensageiros que cuidam também das plantas. Nada no universo está abandonado. A mão de Deus não abandona nada. No mundo espiritual, onde encontra alimentação semelhante à terra. Ele vai ter alimentação semelhante à terra. Porém, fluídica. A alimentação vai ter, mas é fluídica. Ela não vai precisar da alimentação como estava aqui. Recebendo em porções adequadas, até que se adeque ao sistema de sustentação na esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior evidência do enobrecimento da alma. Porquanto pela difusão, então ele está dizendo, quando a alma, lógico, está mais evoluída, é mais fácil, mas também ela não sofre. A planta não passa o sofrimento, às vezes, do homem, que o homem fica, às vezes, desejando lá a bebida, o cigarro, a droga, o vício de alimentação. A gente pensa como? Tem pessoas que estão viciadas em churrasco, que do outro lado ainda quer churrasco. Tem gente que é tão viciada em pimenta que do outro lado ainda quer pimenta. Porquanto, ele diz, porquanto, pela difusão cutânea, ele tem corpo, a planta tem o corpo espiritual, por meio de extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados, ou síntese químio-eletromagnética, aurido no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres sustentam em si. Olha o que na planta é capaz de fazer. Você vê, vou ligar de novo. Ó. Pela difusão cutânea, o corpo espiritual, que não tem mais esse corpo, por meio de extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados, ou síntese químio-eletromagnética, aurido no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que esses seres sustentam em si. Às vezes está sendo ajudada. Ela não tem compreensão, não tem capacidade de entendimento, mas são ajudadas. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas, trocada entre aqueles que se amam, é muito mais importante
que os nutricionistas do mundo possam imaginar. Ele está dizendo alimentação psíquica, por intermédio de projeções magnéticas, trocado por aqueles que se amam. É muito mais importante do que os nutricionistas do mundo podem imaginar. Aqueles dirigentes, naquelas colônias, ele emite pensamentos psíquicos que também vai servir de nutrição para esse serzinho, que ainda não tem capacidade desse entendimento. Uma vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor, que lhe mantenha o equilíbrio geral. É que a força do amor é a maior força do universo. É a força divina, a força do amor. Nós já falamos aqui que a força que as físicas estudam são as 4 forças. A força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Mas nós chamamos a atenção que o professor Hernani, o professor Jorge Andréa chamava muita atenção, que tem a força psíquica de cada um, que também é maior do que essas 4. Mas tem a força psíquica coletiva, que é maior ainda, e tem a força divina, que é a maior de todas, que é a força do amor. O amor, ele tem mais capacidade do que todas as 4 forças estudadas pela física. A força nuclear forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual, com alguma provisão de substância específica, ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas por difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com um processo de assimilação e de desassimilação dos recursos que lhes são peculiares. Não prescindindo do trabalho da exudação dos resíduos pela epiderme ou pelos enuctórios normais, compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialidade dos elementos absorvidos. Não existe para o veículo psicossomático determinados excessos inconvenientes de sólidos e líquidos da excreta comum. Então você veja, nesse livro, ele chamando a atenção da evolução em 2 mundos, ele chamando a atenção da alimentação, no caso eu estou falando das plantas no mundo espiritual, porque ela tem corpo, e se tem corpo, ela ainda está num processo. Mas normalmente as plantas, como os animais, não têm a capacidade de livre-arbítrio ainda que o homem tem, não tem a capacidade de separar a ideia do bem e do mal, a ideia da noção de Deus, às vezes de fazer reflexão sobre as experiências da última reencarnação. Ela, na maioria das vezes, ela é encaminhada para o processo reencarnatório quase que imediato. Mas existem plantas no mundo espiritual, existem colônias que você vê mostrando plantas. Então, é plantas. Não é mais evoluída do que o homem é mais evoluído, mas é planta. E normalmente numa colônia mais evoluída, num planeta mais evoluído, as plantas são vistas com um olhar diferente para os habitantes daquele planeta, porque ela olha a planta como se fosse nossa irmãzinha caçula, as plantas como irmã de caminhadas. Estamos caminhando nessa jornada evolutiva na direção de Deus. Começamos simples e ignorante, como os espíritos disseram Allan Kardec, e vamos para uma complexidade e uma sabedoria indo na direção de Deus. Então, nós vamos continuar nessa sequência dos próximos capítulos, ainda falando sobre o princípio inteligente das plantas. Que Deus guarde vocês, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso.
Ficam com Deus.